Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco, amém? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. É um privilégio sempre que nós podemos trazer a palavra de Deus. Eu queria agradecer a oportunidade ao pastor PJ, mesmo de longe, ao pastor Luciano, que está aqui, né, que é co-pastor adjunto do pastor PJ, reverendo Pira Mourão. É uma bênção de poder trazer a palavra de Deus e eu me sinto privilegiado de poder fazer isso. Levo isso muito a sério. Agradeço as visitas, as pessoas que estão aqui visitando a nossa igreja pela primeira vez. Que Deus venha falar ao nosso coração, amém? Louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios capítulo 18. Eu prometo ser curto nessa noite, rápido e objetivo. Quantos podem dizer amém? Nós vamos ler esse versículo 20 e o 21 em algumas traduções para termos um melhor entendimento, fazermos aqui uma abertura de mente aqui nesse versículo. Diz assim a palavra de Deus: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do teu fruto. Se alguém tiver com uma outra tradução, deve dizer alguma coisa assim, que a tradução em português, a língua portuguesa, que vieram depois dessa Almeida corrigida e revista, que a tradução dizendo a linguagem do dia de hoje tem uma outra maneira de dizer, o livro também tem outra maneira de dizer, mas no final o recado praticamente é o mesmo. Uma tradução diz assim: você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. Use bem as palavras e você será recompensado. Olha essa aqui também como é que ficou boa. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Essa aqui também eu achei muito interessante. Para uma pessoa que sabe dar bons conselhos, isso lhe dará satisfação como se comesse um bom prato quando está com fome. Frequentemente, a morte e a vida dependem da força da linguagem. Por isso, quem usa dela terá de pensar bem no alcance e nas consequências do que diz. Engraçado isso, né? Nós vivemos e construímos o nosso mundo com as palavras que nós dizemos todo dia. Há uma transformação na largata que funciona assim. Ele, com a sua própria boca, ele vai criando em volta de si, já ouviu falar nisso? Ele vai criando, eu não sei a palavra em português, mas ele cria como se fosse uma proteção, uma placenta, né? Como é que diz essa palavra em português? Um casulo em volta dele. E ele faz tudo com a boca. Nós também criamos esse casulo, é assim a palavra? Nós criamos essa proteção, nós criamos essa atmosfera com aquilo que nós falamos. Como nós lemos aqui na tradução, que o poder de vida e de morte está na nossa língua. Você já viu que o Senhor nos construiu assim, com 2 olhos, 2 orelhas, um nariz e uma boca? Você já pensou se nós tivéssemos 2 bocas? Que bênção não ia ser se nós usássemos por bem? Mas por alguns de nós que ainda estamos em processo de conversão, eu não digo de conversão de passar do mundo das trevas para o mundo da luz, não, isso já foi feito imediato.
mas na conversão de mudar o nosso vocabulário, poderia haver muito estrago. Então, como acontece com o largato, com a largata, esse casulo, essa atmosfera, esse mundo que nós criamos, depende da nossa língua. Sem nenhum tipo de orgulho, a minha avó, graças ao Senhor, antes de morrer, ela converteu o Evangelho de Cristo, o meu pai também, mas sem nenhum orgulho, a minha família veio de uma família, naquilo que nós chamamos, eu tenho certeza que em Portugal, o mesmo nome, no Brasil, é esse nome que se usa, uma família de espiritistas. Espiritismo era algo muito forte na nossa família, na qual a minha avó era aquilo que nós chamamos, talvez em Portugal seja o mesmo nome, porque nós estamos lidando com outras culturas aqui, outras pessoas além da cultura brasileira, nós chamamos de mãe de santo. Não sei se em Portugal é a mesma, uma bruxa, né? Mãe de santo, fazia trabalhos, ela benzia pessoas. Quando você tinha algum problema, minha avó trazia algumas folhas de arruda, não sei se você conhece essa folha, e ela benzia as pessoas. E aquilo, dependendo da situação, ela dizia que aquela folha murchava, porque aquilo que estava sobre a pessoa era muito forte. E o meu avô era pai de santo, ao ponto de fazer trabalhos ainda muito mais sérios que a minha avó, de ter momentos onde dizia meu pai nas conversas. Essas conversas geralmente sempre aconteciam 11h30, meia-noite, em volta de uma fogueira, quando nós íamos para a roça, sabe? A gente não conseguia dormir bem. Dizia que o meu avô comia brasas, ao ponto que ele andava de um lugar fazendo uma reza, assim que se chamava, e ele, comendo brasas, ele já foi visto sair de um lugar e ser trasladado em outro lugar. E nós sabemos que o diabo, ele tenta copiar as coisas de Deus. Ele tenta mudar as coisas de Deus. Tenta falsificar as coisas de Deus. E antes de morrer, a minha avó me disse algo assim: meu filho, aquilo que mata o homem não é a falta de dinheiro, aquilo que mata o homem não é a falta de estudo, a falta de um estudo a nível acadêmico. Aquilo que mata o homem nem sempre são as enfermidades, mas aquilo que mata o homem, e ela colocou a língua para fora e fez assim para mim, é isso aqui, ó. É a língua. Engraçado que de uma pessoa tão modesta, uma pessoa tão sem cultura nenhuma ao nível que eu quero dizer, de escola, a nível acadêmico, só tinha talvez o 2º ou 3º ano primário, ela entendia isso no mundo espiritual. E como nós podemos trazer isso de acordo com o que a palavra diz para a nossa vida? Porque diz assim, frequentemente a morte e a vida dependem da força da linguagem. Nós não temos uma outra oportunidade de vida a não ser essa que nós estamos vivendo. Amém? Você não vai ter outro esposo, você não vai ter outra esposa, você não vai ter outros filhos, a não ser essa oportunidade que foi te dada. Claro que a vida às vezes nos traz algumas surpresas. E se você por um acaso teve que ficar sem o seu esposo, sem a sua esposa, caso de morte, caso de divórcio, Deus é o Deus da segunda chance. Quanto pode dizer amém? Mas a verdade é que, mudando de esposo, mudando de esposa, tentar mudar os filhos, que não tem jeito, isso não muda a realidade da nossa vida. Mudar de casa, uma mudança geográfica, eu sempre ouço pessoas falar nessa época. Eu já moro aqui, agora faz 26 anos, fez ontem 26 anos que eu moro aqui no estado de New Jersey, e eu nunca mudei desse estado. E eu já ouvi de muitas pessoas, quando vai chegando essa época, agora é época de amaldiçoar esse lugar e pensar em voltar, ou ir pela primeira vez para a Flórida, ou para a Califórnia, ou eu vou voltar para o meu país de origem, porque lá é que é lugar de se viver. Deixa eu te dizer algo, até isso acontecer vai precisar de uma preparação. A Flórida é linda. Quantos de vocês gostam de Orlando? Gostam de Miami? Eu vou lá praticamente uma vez por ano. Eu tive agora, em dezembro do ano passado, na França, lugar muito bonito. Há 3 anos atrás tive em Israel, lugar muito bonito. E todo lugar que se vá e se vê a beleza do lugar, dá vontade de morar ali, de ter um pedaço daquele lugar. Mas a verdade é que precisa de uma preparação para isso. Agora, amaldiçoar onde nós vivemos, que isso aqui não presta, que isso aqui é frio demais, eu não vejo a hora de pegar o meu green card e rachar fora daqui, eu não vejo a hora de ter um dinheiro e ir embora daqui. Isso não facilita a nossa vida, muito pelo contrário, isso atrapalha a nossa vida. Isso cria uma dificuldade de morar, e as pessoas que estão em volta de nós são tão afetadas com as nossas palavras quanto nós. É difícil de morar e de viver, de conviver com alguém que está sempre reclamando da vida. Quantos de vocês podem dizer amém? Nada serve, a comida podia ter mais sal, se põe está salgada demais, se não põe sal é porque está faltando sal,
né? Se põe tempero é porque tem muito tempero, se tira, se faz bacalhau com nata não estava bom, tinha que tirar a nata, aí se coloca nata, colocou nata demais, não me apetece. Cada um tem, lógico, uma preferência por alguma coisa ou outra, mas o nosso vocabulário, a nossa linguagem é o que dá força, é o que dá combustível e é o que guia a nossa vida. E quanto mais nós plantamos coisas boas com a nossa língua, quanto mais nós profetizamos, quanto mais nós falamos ao contrário da situação adversa que vem sobre nós, o frio está aí, querendo ou não, daqui a pouco está tudo branco aí fora. Nós vamos ter que limpar a neve de novo. Nós vamos ter que esquentar o carro 15 minutos a mais. Nós vamos ter que ter as orelhas tampadas que parece que vira uma pedra. E que se encostar vai quebrar. Mas sabe de uma coisa? Com neve ou sem neve, Deus tem cuidado de nós. É neve, é frio, mas nós temos trabalho. É neve, é frio, mas nós estamos com saúde. É neve, é frio, mas nós temos aonde dormir, temos um teto e temos prosperado nesse estado. Amém? Muitos gostariam de estar vivendo aquilo que você vive. E você diz assim, mas se tivesse no meu sapato ia ver o que é bom. Meu irmão, eu quero te dizer algo, a sua oportunidade é uma oportunidade única. O Senhor nos trouxe para cá, nos doutrinou com a língua, nos deu a maneira de nos defender, aprender uma profissão. Muitos de nós já estamos legais, temos a cidadania, outros ainda estão no processo para isso. Luiz Cláudio cantava aqui que essa noite é uma noite de cura, isso me tocou. É uma noite onde Deus vai tocar, restaurar algumas coisas no penúltimo hino que você cantou. E Deus vai restaurar, Deus quer restaurar aqui relacionamentos. Eu disse de relacionamentos, de divórcio, de casamento. Esse não foi a última oportunidade que Deus te deu. Deus vai te dar uma outra oportunidade, e com uma pessoa mudada como você é hoje, a sua vida vai ter uma nova direção. Não se preocupe com o dinheiro perdido. Meus irmãos, tudo na vida se recupera. Uma vida emocional, relacionamento se recupera, porque Deus é grande e é restaurador. Deus restaura casamento. Aquele primeiro namorado, aquele primeiro noivo, o esposo que você pensa que agora não tem condições de ser feliz porque foi por causa de mim que tudo acabou. Deus não vê essas coisas para determinar o seu futuro. Deus não consulta o seu passado para determinar o seu futuro, e nem o seu presente, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas nós precisamos de cada dia mais e mais alinhar a nossa linguagem. Dinheiro Deus restaura. Quantos de vocês podem dizer amém? Deus restaura coisas que foram feitas no passado, que quem sabe você errou, mas agora se dizer todas as vezes, dizer para você mesmo, dizendo o tempo inteiro, eu sou burro, eu não sou amável, ninguém me ama e ninguém me quer. Deus tem preparado coisas para você, na sua infinita misericórdia. Existe um versículo em Isaías que diz assim, que Deus tem tesouros escondidos para nós. Deus não tem tesouros que Ele escondeu de você, mas Ele tem tesouros que Ele escondeu para você. E olha, meus irmãos, Deus não demora, Deus capricha com aquilo que Ele faz. Pode parecer que tem demorado muito tempo, mas quando chega o momento da vitória, parece que todos esses anos de espera e toda essa frustração que você encarou, mas com a atitude certa, com o espírito certo, você vê que tudo passou. Amém? Tudo passa, porque as palavras do Senhor, elas se cumprem em nossa vida. Então o poder da língua de vida e de morte está na nossa língua. É a linguagem que determina o nosso futuro. Uma vez Jesus, repreendendo os fariseus, disse assim para eles, vocês são uma cambada de víboras. Em Mateus 12 está isso. Como é que vocês podem dizer alguma coisa boa? Porque o coração diz, a boca diz aquilo que o coração está cheio. Por isso estar com condenação dentro do coração sempre vai te trair o momento. Sempre, por máximo que você leia a Bíblia, por máximo que você ora, vai chegar um momento que a sua boca vai te trair, porque o seu coração ainda está machucado. Ele precisa ser restaurado nessa noite, como disse o levita aqui, enquanto cantava. Ele precisa ser curado nessa noite. Saber que Deus é um Deus muito maior do que os nossos limites. Ter essa definição de Deus vai te ajudar a ter uma língua correta, de acordo com a palavra de Deus. Quando nós definimos que Deus é ruim, e tudo que eu fiz agora é uma consequência das coisas feias que eu fiz no passado, me ajuda com essa palavra, esse castigo, essa mentalidade de castigo, aí no mundo se diz karma, começa a te seguir para onde você vai. E parece que até a segunda chance que você vai ter, o karma vai com você, o castigo vai com você.
Enquanto não se curar, enquanto não houver uma mudança de palavras, que tem que estar alinhada com o nosso interior, você não vai conseguir dizer algo novo. Você não vai conseguir dizer assim: olha, o dinheiro pode ter acabado esse mês, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu posso estar com um vírus sim, mas o Senhor é aquele que me cura. É o Deus que curou toda uma nação, e eu sei que pelas pisaduras de Jesus eu já fui sarado. Quando você olha para o seu paycheck, quando você olha para o seu pagamento, quando você olha para os desafios que acontecem, é uma situação no dentista que teve que ser resolvida, é uma situação com a criança que teve que comprar, é um carro que quebrou e você não esperava. Você olha e diz: sabe de uma coisa, isso pode ter me tomado de surpresa, mas Deus é o meu Deus, é o meu Senhor, nada me faltará. Pastor, mas eu não sei muita Bíblia. Você não precisa saber muita Bíblia, usa aquilo que você sabe. Deus é bom, amém? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu estou nas mãos de Deus e nada pode me tirar das suas mãos. Eu sei que Ele cuida de mim, eu sei que Ele me restaura. Eu sei, se algo aconteceu de ruim aqui no começo da semana, é porque a restauração já está se desenrolando lá na frente. Se esse relacionamento não deu certo, meu primeiro casamento não deu certo, esse noivado não deu certo, é porque algo já está se desenrolando lá na frente. O homem de Deus para a minha vida vai aparecer, a mulher de Deus para a minha vida vai aparecer. Não se apresse, porque Deus faz tudo bem feito, amém? Tudo que Deus faz é bem feito. E existe, meus irmãos, uma tampa para cada panela. Às vezes demora um pouco e até parece que alguém ficou com mais de 2 tampas por aí, porque a sua ainda não chegou. Mas você pode ter certeza que Deus faz tudo de acordo. E aqueles que estão casados podem dizer amém? Amém. Chega, o momento chega, tudo se acerta. Tudo em Deus se acerta, porque Ele está no controle de todas as coisas. O homem pensa e vai se movendo com esses pensamentos de derrota, esses pensamentos de acusação, esses pensamentos de tristeza, e mais dia menos dia nós confessamos isso com a boca cheia, principalmente nas dificuldades, na hora da frustração, na hora de encarar o desespero. O cristão deve ser aquele que deve encarar as coisas com menos caos, sem esse espírito caótico de que tudo agora está perdido. Deus está sob o controle e Deus nos ama. Deus nos ama. A palavra de Deus diz assim, que em Mateus 6, capítulo 31, vamos ler, Mateus 6, capítulo 31, Jesus ensinando aos discípulos uma lição aqui. E existe uma tradução em português, em Mateus 6, 31, que está bem parecida com a em inglês, que nós estudamos sempre aqui no culto de manhã. Jesus queria dizer para eles assim: não tenha nenhum pensamento dizendo: o que eu vou comer? Mateus capítulo 6, versículo 31, o que iremos comer, o que queremos vestir? Porque o seu Pai que está no céu, Ele já sabe de todas as coisas. Na tradução Almeida, foge um pouco aquilo que está na King James, que é o que nós estudamos aqui de manhã cedo, e diz assim, Mateus 6, 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou que nos vestiremos? De certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Quantos podem dizer amém? Antes de ser uma necessidade, Deus já tinha a solução para nós. Portanto, não se preocupe dizendo: que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir. Veja bem, a tentação de pensar coisas erradas e falar as coisas feias nos momentos errados passa por todos nós. Essa tentação vem em todos nós. Mas o importante é não estar dizendo o que essa tentação está sugerindo. É uma sugestão do capeta que você vai morrer desse vírus que você pegou. Nossa, mas agora pegou feio. Talvez dessa vez, pode preparar o caixão que eu vou morrer. Não, meu carro nunca quebrou desse jeito. Já quebrou coisa de $500, $1.000, mas como dessa vez nunca quebrou. Dessa vez eu vou à bancarrota. Cuidado com aquilo que você diz. A tentação está ali. A situação está ali. Já foi dito aqui desse púlpito que a fé, ela não nega as circunstâncias. Não tem como a fé negar as circunstâncias. Mas nega o direito das circunstâncias ter a última palavra na nossa vida. Porque Deus é maior. Amém? E Jesus Cristo venceu por nós. E Ele disse: no mundo tereis aflições, tribulações, mas eu venci o mundo. Então, estando com Ele, estando conectado, trelado com esse Jesus que sabe o caminho, nós também vamos experimentar vitória. Mas as nossas palavras precisam estar em linha com as palavras que saem da palavra de Deus. E nada e ninguém pode mudar o seu futuro. Quem gosta de você, quem não te engole,
quem não vai com a sua cara, o diabo que definitivamente não vai com a sua cara. Nada pode mudar quando você alinha a sua palavra com as palavras de Deus. Porque agora você está dando vida, você está acionando alguma coisa que tem poder e autoridade no mundo espiritual. Quantos de vocês podem dizer amém? Jesus uma vez, em Marcos 11:20, passou perante uma figueira, e ela estava seca. E Jesus talvez desejasse dali, quem sabe, um fruto daquela figueira. E passando com os seus discípulos, ele viu que não havia fruto, e a palavra diz em Marcos 11 que ele amaldiçoou aquela figueira. E ao passar no outro dia, diz a palavra de Deus que a figueira estava seca. E os seus discípulos disseram: mestre, olha, a figueira agora está seca. Ele mostrou ali um princípio que, quando ele amaldiçoou aquela figueira, quando ele liberou aquela figueira, para que não desse fruto mais e secasse, ele estava ensinando para nós ali um fruto de que aquilo que nós dissermos, aquilo que nós confiarmos, dissermos sem duvidar no nosso coração e dermos ordem, vai acontecer ao nosso favor. Meus irmãos, pode até ser que você não mude a sua vida financeira da noite para o dia, se hoje você tem uma dívida de $50 mil, ou que quiçá seja $20 mil no cartão de crédito. Mas eu te digo algo: ao confessar que o Senhor é o seu pastor, nada te faltará. Ao confessar diariamente que o Senhor suprirá todas as suas necessidades, mais dia menos dia, essa situação tem que mudar, porque Deus é maior. Mais dia menos dia, você vai se sentir mais forte, porque a palavra de Deus, a fé no seu coração vai prevalecer, e não a situação. E aí sim, aquela dívida no cartão de crédito vai começar a diminuir. Aquilo que te incomoda hoje, te faz perder o sono, vai tomar linha com aquilo que a palavra de Deus diz. Tem que tomar linha com aquilo que a palavra de Deus diz. Porque essa é a força maior, essa é a força da fé, e com essa fé é que nós vencemos o mundo, as tristezas, as tribulações. Então, Jesus mostrou esse princípio, e funciona em Marcos capítulo 11, versículo 23, ele diz: verdadeiramente, aquele que disser a essa montanha, seja removida e lance-se ao mar, sem duvidar no seu coração, aquelas coisas ditas, que foi dita, sem duvidar no seu coração, elas acontecerão. Amém? Para aquele que diz. Então o que é que você anda dizendo? Eu ando ao redor da minha casa, ao redor da minha companhia, e eu digo: esse ano, esse mês vai ser um mês lucrativo. Eu digo em volta dos meus filhos que eles não tocarão drogas e que eles servirão o Senhor, e grande serão a paz dos meus filhos. Eu digo e dizia, antes de ter a minha legalização nesse país, que eu não ia ficar legal aqui para o resto da minha vida, que Deus ia me abençoar com esse green card. E hoje, pela misericórdia de Deus, contra todas as oposições que podiam ter, no meu caso, que é um caso misterioso, e Deus abençoou, hoje eu tenho o green card. Nunca na minha situação eu poderia ter o green card, mas Deus é maior do que o meu nunca e o seu nunca. Era uma situação impossível, porque eu tinha delitos em relação à imigração, mas Deus absorveu a minha causa e me colocou no lugar santo. Deus tirou os meus pés do barro, como diz o salmista. Ele limpou a minha vida e me estabeleceu sobre a rocha. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Essa noite Deus pode te curar. Essa noite Deus pode reestruturar e quer reestruturar a sua vida emocional, a sua vida financeira. Deus quer reestruturar e Deus quer alinhar com aquilo que você diz. Essa coisa de repetir, parece por aí, aqueles que ainda são novos no caminho daquilo que nós chamamos da palavra da fé, que essa igreja foi fundada, dizem por aí que nós nos tornamos papagaios. E você está nisso agora porque não tem nenhuma outra maneira de você encontrar um lugar que tem enchido a sua vida espiritual. Mas deixa eu te colocar algo assim. Se for realmente uma história de papagaio, e nós estamos repetindo aquilo que é da palavra de Deus, e é bom, e é vitória, é melhor nós continuarmos sendo papagaios, mas papagaios vitoriosos, do que repetindo as coisas do mal, as coisas que eram de influência de pessoas derrotadas e sempre nos traziam derrota. Você observa que as coisas não acontecem por acaso, e nós temos às vezes o sentimento de dizer assim: mas eu já estava prescindindo nos últimos 4, 5 anos, que eu andava falando para mim mesmo, uma hora eu vou ficar sem carro, e agora eu estou sem carro. Pô, incrível. Já tem uns 5, 6 anos que você anda falando que uma hora vai ficar sem carro, e agora você está sem carro. Então agora vamos fazer o seguinte: já passou esses 5, 6 anos, vamos tentar do outro jeito agora? Vamos tentar de uma outra maneira? Porque da maneira que está,
Você já venceu e já entendeu que funciona. Agora deixa a sua língua, que tem poder para a vida e para a morte, ser usada para a vida. Porque funciona. Funcionou para todos aqueles que foram os heróis da fé, que diz assim a palavra de Deus. A grande nuvem de testemunha. José não tinha nada a não ser um sonho e alinhar o seu sentimento de saber que os meus irmãos podem ter me vendido, podem ter me tirado de cena, mas um dia Deus vai me trazer de novo para frente de cena, para frente daquilo que é importante na minha vida. Pessoas podem tentar te tirar de cena, mas a palavra de Deus dentro de você, a promessa de Deus dentro de você, vai te trazer de volta em cena. Vai limpar todos os maus entendidos e vai fazer você ser uma pessoa vitoriosa. Mas eu não tive condições de explicar aquilo. Eu dei o exemplo aqui da questão da imigração. Não tinha condições de eu explicar para eles o que era certo, o que era errado. Mas dentro da misericórdia de Deus, Deus me conseguiu ser aprovado e me colocar em cena. Dentro da situação que você está passando, claro que parece ridículo uma repetição de dizer, mas o que adianta eu dizer que a conta vai ser paga, mas o meu salário ainda não mudou? Tudo no natural está sujeito a mudança. Meus irmãos, hoje ainda está uma temperatura agradável. Daqui a 2, 3 meses, eu te garanto que lá fora vai estar branco. Não está agora, mas o natural lá fora vai mudar. E depois vai passar mais 3 meses, porque aqui esse estado tem a bênção de ter as estações distintas, separadas, bem selecionadas. Vai ser primavera e nós vamos ver o sol de novo, esquentando a nossa pele. E depois vão passar mais 3 meses e nós vamos para a praia, vamos para o parque, vamos de novo fazer os nossos churrascos, os nossos assados do lado de fora, porque Deus é bom. Tudo no natural muda. As estações da sua vida estão preparando para ser mudada por Deus nessa noite. Nada fica como está. As coisas não ficam como estão. E não se preocupe se parece que tem uma estação que está misturando com a outra, porque Deus sabe distinguir as coisas em nossas vidas. Amém? Deus sabe distinguir as coisas em nossas vidas. José não tinha nada a não ser as palavras que ele dizia sobre o seu próprio destino, que algo um dia ia mudar. Você imagina se José preso dissesse, quando ele estava lá no começo, vamos na primeira situação de José, que era a situação da cisterna. Se tivesse confessado, aqui eu entrei, aqui eu vou morrer. Uma cobra uma hora vai descer aqui dentro dessa cisterna, está frio, úmido, eu vou ter uma gripe aqui, eu vou ter uma pneumonia aqui, ninguém vai me tirar daqui. Não, quem sabe dentro de José, a Bíblia não diz isso, mas ele confessava, sabe de uma coisa? Deus está me protegendo e alguém vai me tirar daqui. E uma das boas coisas de chegar ao fundo do poço, ao fundo da cisterna, é saber que agora só tem algo para eu fazer. Não adianta olhar para a direita, nem para a esquerda e nem olhar para baixo, eu só posso olhar para Deus. E saber que eu ergo os meus olhos para o monte. De onde será que veio o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Muitas das vezes essas confissões são feitas no joelho, na beirada da nossa cama, onde nós estamos sem esperança nenhuma para a situação. Onde nós estamos desesperados. Quantos de vocês já passaram situações assim? Aonde o dinheiro não vai dar, aonde é Deus que vem livrar agora o meu filho e vem trazer ele de volta para os caminhos de Deus, ou senão não vai dar. Ou Deus vem interferir nessa situação, ou senão eu posso até encarar uma deportação. Eu estou falando para a gente que passa isso no dia a dia. Eu estou falando para a gente que é vencedor. Eu estou falando para a gente que já perdeu quase tudo, mas conseguiu bater, voltar, construiu resilience, voltou, está de volta respirando e dizendo, se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? José passou por algo assim. Quando tudo estava bem, José teve que ser mais uma vez injustiçado pela esposa do seu patrão. E ele agora vai para a prisão. E você pensa se José tivesse repetido o mesmo remédio, de dizer que agora acabou. Na cisterna ainda havia solução, mas agora aqui nessa prisão não tem mais jeito. Ele estava mais perto do que ele esperava, do seu elevar, do seu ascender em Deus. E ali aconteceu que José conseguiu sair da prisão, da cisterna, posso colocar assim, para governador. As palavras mudam, as palavras têm o poder de mudar a nossa situação. E é algo que eu estava falando sobre repetição, que eu aprendi aqui nessa igreja há 20 anos atrás, que tem dado certo na minha vida. Quando as coisas não parecem dar, nós temos que encontrar na palavra de Deus uma promessa contra aquela situação. Se a situação que você está encarando agora é saúde, então o que Deus te diz na palavra é, pelas pisaduras de Jesus eu já fui sarado.
Se a situação é que agora você está sozinho ou sozinha nesse país e espera que Deus vai te dar um companheiro, uma companheira, e é vontade de Deus que você habite em família, então você confesse isso, que Ele faz que até o solitário venha habitar em família. E eu precisei de confessar esse versículo vários anos na minha vida, porque eu vim para cá só com a minha mãe, depois ela teve que voltar para o Brasil, e depois era só eu e Deus, como diz na minha terra. Mas hoje eu posso dizer, Deus me deu família, Deus me deu esposa, Deus me deu os filhos, Deus me deu ministério, Deus cuida de mim, Deus cuida de nós. Então esse versículo se tornou realidade na minha vida, e não era dinheiro que ia mudar essa situação. Tira da sua cabeça de pensar que se você tivesse mais dinheiro, as coisas mudariam. É quanto mais de Deus que você tem, que as coisas vão mudar. Amém? É quanto mais a palavra de Deus afiada na sua boca está, é que as coisas vão mudar. Não é a situação financeira que dita as coisas na sua vida. Ela vai ajudar, sim, mas quando encontrar um homem ou uma mulher que tem a palavra, a língua afiada, de junto da palavra de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao versículo 6, e com isso eu termino. Hebreus capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6. Como vocês podem dizer que Deus é fiel. Amém? Deus é bom, Deus não falha. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Hebreus capítulo 11, versículo 1 em diante. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê, não foi feito do que é aparente. Então como é que Deus criou todo o mundo que nós vivemos nele hoje? Foi pelo poder da sua palavra. Nós estamos também criando o nosso mundo pelo poder da nossa palavra. Então, olha, a sua vida é uma vida que já está predestinada para ser uma bênção nesse país. Você não é um perdedor, você não é um fracassado, você é vencedor. Você é uma pessoa amada, você é uma pessoa desejada. Deus tem te separado para alguma coisa boa, e Ele vai com esse pacote de bênção te dar tudo o que você precisa. Não se estranhe se com a bênção que você espere do seu esposo, da sua esposa, vir também com ele a bênção do green card, porque é parte da promessa de Deus para a sua vida. Vim com ele a cura emocional, vim com ele o habitar em família, porque Deus faz o pacote completo. Deus não precisa fazer as coisas pelas metades. Pela fé, versículo 4, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, versículo 5. Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário para aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é o galardoador, recompensador daqueles que os buscam. Se você busca a Deus, Deus vai ser o seu galardoador. As suas palavras, as minhas palavras, precisam estar alinhadas a cada dia com aquilo que a palavra de Deus diz. A sua quantidade de oração, eu gostaria de te dizer outra verdade, nunca vai se elevar acima daquilo que você diz no dia a dia. Ou seja, você pode separar 15 minutos, meia hora, e para alguns de vocês que separam até 1 hora, isso é uma boa disciplina. Mas junto com a oração, o meu vocabulário, o seu vocabulário precisa mudar. Sair do seu lugar separado, o seu lugar secreto, o seu closet de oração, e se levantar e ir por aí no dia a dia falando besteiras, falando coisas completamente fora do que a palavra de Deus diz, não faz aquele momento de oração ali ser mais forte do que as palavras que nós lançamos no ar. Quantos de vocês estão me entendendo? Por isso que às vezes você vê pessoas com título, você vê pessoas com dinheiro, mas no fundo eles continuam sendo os mesmos pobres,
Os mesmos desgraçados que antes. Porque o que acontece é o seguinte, mudou a situação financeira, temporariamente. Mas por dentro, a mesma podridão que existia, continua. E você diz, mas pastor, como é que fala tanta besteira sendo um homem tão rico? É porque mudou o lado de fora, mas a casca interior continua a mesma. E Deus quer construir de nós algo que nós podemos vencer dos dois lados. Primeiro, Ele está fazendo uma obra por dentro, para que quando o de fora vier e ser manifesto, nós venhamos ter a bênção completa na presença de Deus. O seu tempo de oração, o seu tempo de leitura nunca vai falar mais alto do que aquilo que o seu sentimento e as suas palavras dizem todos os dias. Você precisa se levantar, assim como pensa o homem, também diz em Provérbios, assim como ele imagina, assim ele é. Assim ele é. Então, eu digo sempre, porque hoje Deus nos deu uma situação muito mais privilegiada, não sem desafios, mas muito mais privilegiada do que eu tinha há 26 anos atrás. Passaram-se 26 anos, mas aconteceu a bênção de Deus. E você sabia que existem pessoas que passam os mesmos 26 anos e continuam atolados e agarrados no mesmo pensamento, na mesma linguagem? Você chega, você conversa, você visita e diz, meu Deus, parece que não mudou muita coisa não. É a mesma coisa, pensa ainda do mesmo jeito. E você diz assim, mas quem sabe, pastor, se der o green card, se der a legalização, essa pessoa para de falar besteira. Não fala não, é só agora um cristão com green card que fala besteira do mesmo jeito. Mas depois que pegar a cidadania, aí toma jeito, aí toma rumo. Toma não, agora é um cidadão cristão e que fala besteira do mesmo jeito. Pensa pobre do mesmo jeito. Pensa derrota do mesmo jeito. E quando tudo isso se mistura, a boca fala do que está cheio o coração. E como o homem imagina, assim ele é. Então, se é melhor você se separar, ao invés de só orar, ao invés de só ler a Bíblia e pegar versículos que são o combate dessa situação que você tanto está buscando vitória, e repetir todos os dias, 3, 4, 5 vezes, você vai ver que isso vai se tornar parte da sua realidade. Eu lembro quando eu tinha uma pequena dívida, na época eu considerava pequena pelas coisas que eu encaro hoje, de $30 mil, no ano de 1996, em cartão de crédito, eu saía para orar num parque, perto da minha casa, e eu declarava, Senhor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esses juros vão abaixar e um dia eu vou pagar essa situação. Passaram-se 2 anos. Passaram-se 2 anos e meio. E um dia, quando eu estava orando, eu me dei por conta de entender que a dívida estava paga. Mas estava tão mais fácil caminhar naquele caminho que eu preparei com a minha boca, o meu casulo, a minha atmosfera, porque já tinha transformado dentro de mim aquilo que Deus já tinha prometido e finalmente a promessa chegou. Da mesma forma, todo o resto em sua vida, se é a questão da legalização, se é a questão de ser curado emocionalmente nessa noite, de saber que o Senhor é quem te cura, Ele te criou com bastante temor, você foi criado desde o ventre da sua mãe, Deus te chamou, te nomeou e te chamou para ser profeta entre as nações. Te separou, te colocou aqui, tem cuidado de você. E meus irmãos, o fim ainda não chegou, porque Deus está sob controle. Amém? E nós teremos muita vitória e muita surpresa, porque a Bíblia diz assim, eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Quebre todo o espírito de comparação, de pensar que pessoas passaram na sua frente. Ou alguém por aí, eu ouço muito isso, parece que alguém tomou o meu lugar. Você quer me dizer, com esse estado desse tamanho, com esse monte de oportunidade que tem por aí, você está vendo um lugar que foi tomado ali no seu trabalho, que uma pessoa tentou te passar para trás com o supervisor, uma pessoa te passou para trás, talvez, quem sabe, com o cliente, um sócio te passou para trás e tentou tirar um dinheiro seu. Você pensa que você vai ficar nisso daí? Deus tem o poder de preparar, mudar pessoas de lugar, te mudar de lugar, te mudar de emprego, colocar você em lugares que ainda não foram sondados, porque Ele tem tesouros separados para você, e a Bíblia diz que coisas que os olhos nem viram, e os ouvidos nem ouviram, Deus tem separado para aqueles que te amam, para aqueles que o amam. Então, o que é seu está separado, está preparado. O nosso trabalho é alinhar a nossa boca. A cada dia, no meio da dificuldade, meus irmãos, eu sei que às vezes é cada burrada, é cada situação, principalmente vocês mulheres que são casadas, às vezes seu marido faz uma burrada do tamanho, de uma vaca. E a vontade de dizer, oh meu Deus, que homem, e aí você libera o adjetivo, eu não vou liberar aqui não. E aí você vê a sua mulher também, que às vezes tomou uma decisão, você deu chave do carro para ela, novinho, um novo lis, e você falou, amor, toma aqui, você estaciona onde você quiser. E ela estacionou aonde não podia. E agora a multa não só é multa, mas é acompanhada agora com a visita na corte. E você diz, mas que mulher
E aí você repete o adjetivo que você quer repetir. Meus irmãos, deixa eu te dizer algo. O mesmo Deus que deu para o seu esposo essa situação, permitiu que ela acontecesse, e hoje aconteceu no negativo, amanhã pode restaurar, e você declarando que esse homem não é um homem desgraçado, mas sim um homem cheio da graça de Deus, vai mudar a cabeça desse indivíduo. O mesmo Deus que abençoou para essa mulher sua agora ter um lixo de um carro novo, um Honda novo, o que seja lá o carro novo, cada um tem a marca que quer. É o mesmo Deus que vai abençoar se ela tiver de ir na corte, se tiver de resolver essa situação, para que você amanhã continue dirigindo e tudo venha a dar certo. E você sabia de uma coisa? É bom ser próspero. Porque as pessoas dizem assim, tá vendo? Tá vendo? Esses são pensamentos de pessoas que têm palavras pobres e pensam pobre. Por isso que eu não tenho que ter carro novo, porque aí eu não tenho essas dificuldades. Tá vendo como é que a cabecinha é pequenininha? Por isso que eu não quero morar numa casa grande, porque aí eu não vou ter que ter esses testemunhos aí, né? O pastor falou que pagou $30 mil de cartão de crédito. E agora, pastor, como é que é a sua vida? Você não quer nem saber como é que é a minha vida hoje. Minha vida hoje é uma bênção. A minha vida hoje é controlada pelo Espírito Santo de Deus. Mas hoje eu estou engaged, hoje eu estou amarrado, eu estou compromissado em compromisso muito maior do que aqueles $30 mil que um dia eu devia. E eu às vezes me sinto tão pequenininho, mas tão pequenininho perante tantas coisas a ser feito, que eu fico pensando, Deus é bom. É só Deus para continuar me mantendo, me sustentando e me levando para onde Ele quer levar. Porque o pobre, ele sempre pensa pequeno. As palavras dele sempre são pequenas. É assim, ó, é uma casinha, é um carrinho, eu vou tirar uma fériasinha, quero muito não. Eu quero só saúde, eu só peço para Deus saúde, porque saúde é o que importa, o resto a gente passa sem. Esses statements, essas declarações são declarações mais falsas que existem. Porque a verdade é que a pessoa que é abençoada, ele quer ter mais, porque não é só para ele, é para ele alcançar a vida de outros. O pastor Luciano mostrou aqui o vídeo aqui, comovente, que todo mundo que estava comendo bem ali no shopping, não queria dividir. Mas você entende, se aquele homem mendigo que passou ali, o ator, ou seja, a realidade, seja o que for transformado pela palavra de Deus, e um dia tiver a oportunidade de dar muito, é quando ele não tinha nada, ele já tinha aprendido a dar o que ele tinha. Um dia, se ele tiver muito, ele também vai continuar. Sabe por quê? Generosidade é um espírito, mas é acompanhar de boas palavras. Eu tenho o privilégio hoje de andar com homens do mundo, de negócios, que às vezes eu tenho reuniões com eles, eu tenho que tomar decisões junto com eles, e eu ouço palavras, coisas assim, que eu sei que eles não leem a Bíblia, mas eu vejo coisas assim, e não é bíblico, mas faz sentido para a nossa vida. Um tinha perdido um dinheiro muito grande, ele virou para mim e falou assim, olha, eu sei que você é da religião, você é crente, ele trata a gente assim, né? Você é crente, ore por mim. Uma coisa eu sei, eu ainda estou vivo, e tem muito mais Deus para dar do que o diabo para tirar. Eu fico olhando, meu Deus, nem crente é, e de onde vem essa fé? Eu sei que eu vou levantar de novo. Eu sei que eu vou levantar de novo porque o meu lugar não é no pó. Isso gente do mundo. Eu vou levantar porque Deus é comigo. E com Deus na minha frente eu vou seguir adiante e vou conseguir romper as barreiras. Sabe por quê? Porque o impossível, Deus dá força. E o possível eu já fiz até hoje. Mas o impossível eu vou pegar com Deus e eu vou vencer. Pessoas do mundo. Pessoas do mundo que vêm e dizem assim, olha, sabe de uma coisa? Eu lembro quando nós pastoreávamos lá em Newark, chegava às vezes ofertas de pessoas do mundo que nos entregavam e falavam assim, olha, eu creio naquilo que Deus está fazendo neste lugar. Vocês estão evangelizando, vocês estão orando, as coisas estão mudando. Nós chegamos ali em 1996, aquela Ferry Street, muitos de vocês conhecem a cidade de Newark, a Adams Street, era um dos piores lugares para poder passar em Newark. Alguns de vocês conhecem Newark dessa época de 20 anos atrás, 25 anos atrás. E ao evangelizar aquela área, ao lançarmos a palavra de Deus naquela área, dia após dia, cada esquina uma nova igreja ia nascendo. A palavra de Deus ia sendo plantada. A palavra de Deus ia tomando lugar na vida das pessoas. De maneira que até as pessoas que não eram crentes queriam participar daquilo que Deus estava fazendo. Mas sabe por quê? Porque viu uma causa nobre. Se as suas palavras foram nobres, se a sua vida for uma vida que tem as suas palavras alinhadas com a palavra de Deus, tudo pode passar, mas as palavras de Deus não passarão, elas se cumprirão na sua vida. Amém? E Deus tem coisas boas para nós. A Bíblia diz assim que coisas que ainda não foram vistas pelos olhos humanos, nem ouvido, Deus preparou para aqueles que amam. Você ama Deus nessa noite? Então, eu te convido a colocar de pé comigo, e eu chamo os músicos nessa hora. E eu queria orar por você. Quem sabe você chegou aqui destruído, e você sabe que a restauração de Deus agora está na sua vida, porque essa palavra te confortou.